Olá pessoal, o vídeo de hoje é de matemática e o assunto é soma dos infinitos termos de uma PG infinita. As habilidades: utilizar a linguagem matemática para expressar a regularidade dos padrões de sequência numérica ou geométricas, compreender a noção intuitiva de limite de uma função, considerar a pertinência da noção de infinito no cálculo de quantidades determinadas. Desafio. Construa um triângulo ABC equilátero de lado uma unidade. Primeiramente, a gente tem que saber o que é um triângulo equilátero. Um triângulo equilátero é que todos os seus lados são iguais e o seu lado vai ser uma unidade por lado. Então, um triângulo equilátero tem um lado, segundo lado, terceiro lado. Então, esse triângulo vai ser chamado de ABC. A, B, C. Triângulo equilátero. Depois, unindo os pontos médios dos lados desse triângulo, obtenha o segundo triângulo PQR. O que é os pontos médios? É a metade do meu triângulo, que vai ser chamado de triângulo PQR. Um lado, outro lado e o outro vai ser chamado de triângulo PQR. PQR. Unindo os pontos médios dos lados do triângulo PQR, obtenho o terceiro triângulo STU e assim sucessivamente. Vamos fazer até o terceiro triângulo STU, a metade do triângulo PQR. Um lado, outro lado e o outro. STU. Perceba que se eu pegar e continuar pegando o ponto médio dos meus triângulos, eu consigo fazer infinitos triângulos equiláteros. Determine as medidas dos lados PQ, PR e RQ, considerando que uma unidade é a medida do lado do triângulo AB. Então, a gente tem uma unidade AB, uma unidade de BC e uma unidade de AC. Então, de A até B, temos uma unidade. Então, de P até Q, vamos ver. Se de A até B eu tenho uma unidade, quanto será que eu tenho de P até Q? Meia unidade. E de S até T? Se de A até B eu tenho uma unidade, de P até Q eu tenho meia unidade, e de S até U, quanto que eu tenho? Um quarto da unidade. Então, o valor de PQ, PR e RQ é meio, porque PQ, QR, PR tem a mesma medida. Determine o perímetro dos triângulos ABC, PQR e STU. Mas o que é o perímetro? Perímetro do triângulo é a soma de todos os lados. Então, eu vou somar o primeiro triângulo. AB, primeira medida,
mais BC, segunda medida, e AC, terceira medida. Então, eu vou somar os lados do meu triângulo ABC. Tem um e uma unidade. Os lados P, Q, R tem meia e meia. E os lados S, TU, um quarto e um quarto. Portanto, o perímetro do triângulo ABC é 1 mais 1 mais 1, que dá 3. Perímetro do triângulo PQR, meio mais meio mais meio, que dá 3 meios. Perímetro do triângulo STU, 1 quarto, 3 quartos. C. Determine a sequência cujos termos são os perímetros dos triângulos ABC, PQR, STU e de mais os dois triângulos construídos segundo o mesmo critério. O triângulo ABC, vimos que ele tem 3 de perímetro. O triângulo PQR, vimos que tem 3 meios. O triângulo STU, o perímetro é 3 quartos. Fazendo a sequência numérica dos perímetros, temos A1, 3, A2, 3 meios, A3, 3 quartos. Então, o próximo seria 3 oitavos, o próximo seria 3 16avos. E aqui eu coloquei reticências porque é infinito a quantidade de triângulos que eu posso construir aqui dentro. D. A soma dos perímetros dos infinitos triângulos construídos por esse processo. Como eu falei, aqui temos infinitos triângulos. E para eu descobrir a soma de todos esses perímetros, eu preciso de uma fórmula, que é a fórmula da soma dos infinitos termos de uma PG infinita, porque essa é uma progressão geométrica infinita. Então, vamos para o cálculo e a fórmula. Soma dos infinitos termos de uma PG infinita é dado por limite do infinito da soma dos números dessa PG, que é igual a A1 dividido por 1 menos Q. Quem é o SN? SN é a soma dos infinitos termos. A1, primeiro termo. O Q, razão da minha PG. Como que eu descubro a razão da minha PG? A2 dividido por A1 ou A3 dividido por A2, assim sucessivamente. Então, vamos lá. A soma dos infinitos triângulos construído por esse processo. Precisamos saber quem é o A1, é o 3. Precisamos saber quem é o A2, 3 meios, para achar a minha razão. Razão, que é o A2 dividido por A1. Substituindo, temos A2, 3 meios e o A1, 3 sobre 1, porque o 3 pode ser escrito por 3 sobre 1. Agora, eu vou fazer os extremos e os meios. 3 vezes o 1 e vou fazer 2 vezes o 3, que dá 3 sextos. 3 vezes o 1 dá 3. 2 vezes o 3 dá 6.
Simplificando, temos o meio. Então, a razão é meio e o A1 é 3. Substituindo na fórmula da soma dos termos, o A1 por 3 e a razão por meio, temos Sn igual a 3 dividido por 1 menos meio. Fazemos a parte do denominador. 1 inteiro menos meio dá meio. Agora, esse 3, eu vou fazer com que ele fique 3 sobre 1, porque agora eu vou fazer extremos e os meios. Vou fazer 3 vezes o 2, que são os extremos, e os meios, que é 1 vezes o 1, que dá a soma dos termos 6. 3 vezes o 2, o 6, e 1 vezes 1, que é 1, que vai aqui embaixo, que eu posso tirar. Então, a soma dos termos infinitos do perímetro dessa PG é 6. Atividade. Determine a soma dos termos da progressão geométrica, dada 2/3, 2/9, 2/27 e 2/81. Então, eu vou somar os termos dessa progressão geométrica. Antes de eu somar, eu tenho que saber quem é o A1, que é o 2/3. Eu tenho que saber a razão. Então, eu sei que o A1 é 2/3. Para eu saber a razão, eu preciso do A2, que é 2/9. Vou achar a razão, então eu vou fazer A2 dividido por A1. A2 é 2/9 e A1 2/3. Substituindo, fica 2/9 dividido por 2/3. Extremos e meios, 2 vezes o 3 e 9 vezes o 2, que dá 6/18. 2 vezes o 3 dá o 6 e 9 vezes o 2 dá 18. Simplificando por 6, dá 1/3. 6 dividido por 6, 1. 18 dividido por 6, 3. Então, a razão é 1/3 e o A1 é 2/3. Jogando na fórmula da soma dos números infinitos, A1 2/3 e a razão 1/3. Então, fica Sn igual a 1 2/3 dividido por 1 menos razão 1/3. Faz a parte de baixo, eu tenho 1 inteiro menos 1/3, fica 2/3. Extremos por meios, então eu vou fazer 2 vezes o 3 e depois 3 vezes o 2. 2 vezes o 3, 6, e 3 vezes o 2, 6. 6 dividido por 6 dá 1. Então, a soma dos infinitos termos é 1. Bons estudos e fiquem com Deus.